A física cada vez mais responde questões que costumam ser de domínio da religião. Mas será que a física consegue realmente provar a existência de Deus, como dizem aí os coach quânticos da internet? Vamos bater um papinho aqui hoje sobre física quântica, fake news, cosmologia e responder a questão: Deus existe pra física? Só bora! Se você não me conhece, eu sou a Lê e esse é o Afrofísico. E hoje a gente tá batendo um papinho aqui sobre Deus e a física. E aí, será que dá rock? A religião foi uma primeira tentativa de responder questões como por que estamos aqui e de onde viemos. Até os vikings, que eram valentões, acreditavam em seres sobrenaturais para explicar fenômenos naturais como raios, trovões e eclipses. E hoje em dia, por mais que a ciência ofereça respostas muito mais concretas e consistentes acerca desses fenômenos da natureza, muita gente prefere acreditar em teorias metafísicas acerca desses fenômenos. Seja por um conforto mesmo ou por falta de confiança na ciência. Vou mostrar aqui pra vocês um trecho de um coach quântico da internet, cujo nome é Eriston Mourão, só pra gente ter uma ideia aí do que aparece nesse movimento. Bora ver? Vamos ver então o que o Eriston Mourão tem a nos dizer. Eu pergunto então, quanto de energia seria necessário para poder criar o universo? A física quântica explica que seria necessário uma consciência suprema, com a energia poderosíssima, de infinito potencial, onipotente, para poder colapsar e gerar esse universo ao qual... Ai, gente, me poupe, ó. Parei aqui. Pois é, Eriston Mourão tá dizendo aí pra gente o seguinte, que a física quântica diz que só um ser supremo aí poderia ter criado o universo. Se alguém disser para você que a física diz que apenas um ser supremo poderia ter criado o mundo, pois de onde veio essa energia, isso é uma mentira, tá? Porque hoje em dia a gente trabalha com dados e fatos e a gente trabalha com mecânica quântica. Estamos cada vez mais perto de unir a mecânica quântica com a cosmologia e isso vai nos ajudar bastante e a gente vai ver por que agora. Não é a minha intenção nem a da física refutar a existência de Deus. O que a gente quer é simplesmente explicações mais concretas e consistentes acerca do mundo. Em 300 a.C., um filósofo conhecido como Aristarco, muito apaixonado por eclipse, ele decidiu ir contra a ideia de geral e estudar aí esses fenômenos da natureza. Então ele se debruçou sobre os eclipses, fez tabelas, gráficos, ou seja, ele foi um pioneiro aí da ciência nesse sentido, porque ele foi lá, ó, e observou, fez um estudo detalhado do babado. E ele descobriu que não tinha nada a ver com o que a galera falava, que os eclipses não eram obras aí de deuses. Ele descobriu que os eclipses lunares, que eram os eclipses que ele era mais apaixonado, na verdade, era aí a sombra da Terra sobre a Lua. Babado isso. E as suas descobertas foram mais além, porque a partir desse conhecimento, ele pôde realmente conhecer as relações entre Sol, Terra e Lua. E a partir desses resultados, ele foi capaz de mostrar que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, como geral acreditava, mas sim a Terra orbitava em torno do Sol. Só esse arranjo realmente explica a dinâmica dos eclipses, tanto os eclipses lunares quanto os eclipses solares. Até porque hoje em dia a gente sabe que quando a Terra projeta a sua sombra na Lua, trata-se de um eclipse lunar. Mas quando a Lua projeta a sua sombra na Terra, trata-se de um eclipse solar, galera. E Aristarco foi mais além. Ele mostrou que as estrelas não eram fendas no chão celestial, como a galera acreditava. As estrelas, elas eram aí outros sóis, como o nosso, só que mais distantes. O universo, então, ele é governado por leis, e essas leis, elas podem ser conhecidas pela mente humana, ou seja, são cognoscíveis. Elas são uma descrição de como as coisas funcionam no presente, no passado e no futuro. A água do ralo, por exemplo, a gente é capaz de dizer que ela vai rodar para um lado específico. Assim como, por exemplo, o movimento de uma bola. Você não vai chutar uma bola para frente e esperar que ela vá para trás. São leis da natureza que funcionam aí e regem o universo. Mas o importante é que as leis da natureza, elas são imutáveis e são também universais. Ou seja, elas não valem apenas para essa situação do ralo ou da bola. Elas valem para todo o universo.
Stephen Hawking e Einstein utilizavam o termo Deus em um sentido impessoal, ou seja, para eles, Deus era a própria natureza. E o Stephen Hawking falava até o seguinte: minha previsão é de que até o final deste século conheceremos a mente de Deus. Para ele, conhecer a mente de Deus é conhecer as leis da natureza. É saber as leis que regem a origem e desenvolvimento do universo. E para Stephen Hawking, grande parte dos físicos e físicas, o universo pode ter surgido sim, do nada. Sim, do nada. Sem que a gente precisasse de um Deus ou de um ser supremo, como diz aí esse coach quântico. O pressuposto básico da ciência é o determinismo científico. As leis da ciência determinam a evolução do universo, dado o seu estado em um dado momento. Mas, apesar da complexidade do universo, ele é muito mais simples do que você imagina. Para fazer o universo, a gente só precisou de 3 elementos básicos: açúcar, tempero e tudo que há de bom. Não, gente, esses são os ingredientes das meninas super poderosas, tá? Para criar o universo, a gente precisou de massa, energia e também de muito espaço. Massa. A massa tá em todo lugar. É a matéria que a gente pega, que a gente beija, que a gente abraça, que a gente pisa. Tudo é matéria no mundo. As pessoas são matéria, os planetas são matéria, tudo é matéria. A energia também. A energia é o que impulsiona os processos. É o que faz acontecer tudo na natureza. E a energia está para todo lado. Basta você se virar pro sol que você sente a energia solar aí vindo para você. E, no caso também de muito espaço, você pode falar o que for do universo, que ele é misterioso, que ele é feio, que ele é esquisito, mas uma coisa que você não pode falar é que o universo é apertado. O que mais tem lá é espaço. Mas de onde que vem toda essa massa, toda essa energia e todo esse espaço? Até o século XX, nós não tínhamos grandes respostas. Até que Einstein, na primeira metade do século XX, trouxe grandes contribuições, como a gente já viu, que foi até a capa do CD da Mariah Carey, que é a equação de equivalência massa-energia, que foi um trabalho de um pouco mais de uma página, em 1905, em que ele deduziu que a massa ela pode ser uma forma de energia e vice-versa. A partir daí, se a gente tinha 3 elementos, que era massa, energia e também espaço, agora vão virar apenas 2 elementos, porque massa e energia são equivalentes, segundo aí a equação de equivalência massa-energia. Mas de onde que veio todo esse espaço e toda essa energia? A resposta é do Big Bang, que é aí uma grande explosão que deu origem ao universo. E é neste ponto específico que entram aí os coach quânticos e as crendices dizendo que física quântica explica a existência de Deus. Porque é nesse momento que a física ainda não tem grandes explicações do que deu origem a essa explosão. A grande treta sobre o universo, e que faz surgir muitas crendices acerca disso, é o fato dele conseguir se materializar do nada. Como é que o universo conseguiu se materializar do nada? Mas, se você acredita na física, você tem que raciocinar um pouquinho mais e ir além de simplesmente atribuir a um ser superior essa capacidade de ter criado o universo. Porque a mecânica quântica tem uma explicação. Eu não tô falando aqui dessa mecânica quântica mística aí que a galera fala, não. Tô falando de mecânica quântica mesmo, real, oficial. Mas para você entender esse processo, você tem que entender aí a ideia de energia negativa. Imagina que você está num deserto e você quer construir uma colina de areia. O que você vai fazer para construir essa colina? Você vai começar a cavar. Você cava. Então, à medida que você vai tirando a areia, você vai montando a colina. A gente pode dizer que o buraco é uma imagem negativa da colina, porque todo o material que você tirou do buraco converteu em colina. E é essa ideia aí que está por trás da criação do universo. Tudo que é matéria é fruto, então, de uma energia positiva. É a nossa colina. Para que o universo criasse toda essa matéria, ele precisou retirar de algum lugar. E de onde foi que ele retirou, galera? É isso aí, ele retirou do espaço. O espaço, então, é o nosso depósito de energia negativa. A gente não pode estalar os dedos e fazer surgir uma xícara de café. Mas, se a gente se aproximar aí desse café cada vez mais, de modo a chegar cada vez mais perto, tanto do seu nível atômico quanto subatômico, a gente vai perceber que a nível subatômico é super possível sim criar as coisas do nada, porque a esse nível o mundo é regido pela mecânica quântica. E isso é um princípio base da criação do universo. Por que isso? Porque um dia o universo ele já foi do tamanho de um próton ou até menor que ele.
Então, se o universo já foi de um tamanho de um próton ou menor que ele, o universo, então, ele já foi regido pela mecânica quântica. É por isso que hoje em dia a gente tem interesse em unir mecânica quântica e cosmologia. Porque se o universo já foi do tamanho de um próton ou até menor que um próton, logo a mecânica quântica pode explicar a sua origem. E olha que babado, gente. É aí que tá a lógica da coisa. Se a nível subatômico a gente pode criar partículas do nada, por que então o universo não pode ter sido criado do nada? A mecânica quântica, ela explica. A física não está preocupada em explicar os seus fenômenos utilizando concepções metafísicas. Tudo que a gente quer é se afastar disso. Então, se Deus para você é um ser dotado de consciência que é semelhante a nós, com cabeça, ombro, joelho e pé, esse Deus não existe para a física. Mas se Deus para você é as leis da natureza, assim como para Einstein e para o Stephen Hawking, então sim. E você, acha que Deus criou tudo e que a física é uma causeira? Comenta aqui embaixo e só bora, gente. Bora interagir? Forte beijo.